O container é o mais comum meio de acomodação de cargas gerais no transporte intermodal entre o marítimo, rodoviário e ferroviário, responsável por uma verdadeira revolução no transporte internacional, apresentado hoje em dezenas de opções para diversos tipos de produtos, existindo também uma série de equipamentos especiais criados exclusivamente para sua movimentação e transporte. Curiosamente, o container seria criado com a importante participação de um caminhoneiro e empresário americano do ramo de transportes há algumas décadas, sendo que antes do container, mesmo com o volume de viagens e de cargas aumentando, como no período conhecido como Grandes Navegações no século XV, o processo de carregamento e descarregamento era feito quase que totalmente manual, demandando um verdadeiro exército de estivadores, e o acondicionamento das cargas não era padronizado, mas feito de diversas formas como em barris, caixas de madeiras, sacos e fardos individuais, por exemplo. Aparentemente, a ideia de padronizar os recipientes de cargas em grandes navios era intuitiva, única forma de melhor aproveitar o espaço e o tempo, tendo assim indícios de seu surgimento em diferentes locais e datas da primeira metade do século XX. Já a participação mais difundida e que teria sido mais incisiva, pelo menos nas Américas, foi quando o empresário e motorista americano Malcolm McLean fundaria na década de 30 uma empresa de transporte com caminhões, e nos serviços em portos logo perceberia a necessidade de racionalização de espaço e tempo gasto, começando com a ideia ainda em meados dos anos 30, mas passando por anos de invenções, testes, investimentos e aperfeiçoamentos dos métodos, até que na década de 50 o empresário daria sua grande cartada, quando comprou 2 navios oriundos da Segunda Guerra e os converteu para transportar contêineres no convés e sob o convés, fazendo a primeira viagem ainda naquele ano pela costa dos Estados Unidos, transportando 58 trailer vans, então denominação do futuro container, palavra em inglês que pode ser traduzida como recipiente ou vasilhame, ou contentor no português de Portugal, que se tornou também uma de suas designações por aqui, juntamente da palavra abrasileirada container. A versatilidade do equipamento resistente, padronizado e empilhável reduziria drasticamente o tempo de serviço e, consequentemente, o custo com mão de obra. Começava assim, a nível verdadeiramente comercial, a revolução da containerização. Os primeiros contêineres utilizados por McLean eram de 33 pés, cerca de 10 metros. A necessidade de padronização das dimensões e questões de segurança daria origem a várias normas. Dessa forma, o container teria a largura padronizada sempre em 8 pés, cerca de 2,44 m. Já a altura possível em 8, 8,6 e 9,6 pés. E quanto ao comprimento, de 10 a 48 pés. Porém, sendo padrão o uso de 20 e 40 pés, cerca de 6 metros e 12 metros, respectivamente. Os portos e vários navios porta-containers ganhariam grandes guindartes, gruas ou pórticos para a movimentação dos grandes baús, hoje com controles totalmente computadorizados, já que grandes navios podem transportar milhares de contêineres. Para o transporte em terra, surgiriam as carretas e os vagões porta-container, dimensionados para receber e travar os equipamentos dos tamanhos padrões. E para carga e descarga, surgiriam os tratores guindartes, ou empilhadeiras especiais para as dimensões e pesos, sendo que os de 20 pés têm peso bruto de cerca de 24 toneladas e os de 40 pés 30,5 toneladas. No Brasil, por exemplo, vários fabricantes das décadas de 70 e 80 lançariam equipamentos para suprir essas necessidades, como Madal, empresa gaúcha especializada na fabricação de equipamentos para a movimentação de materiais e maior fornecedora de guindastes telescópicos do país, a Milan, fundada em 75, instalada em Guarulhos, São Paulo, a baiana Inmec
e a Paulista Thor. Também é comum a utilização de tratores de container, cavalos mecânicos simplificados para locomoção dentro dos terminais. Em cima dos caminhões que se dirigem para os destinatários finais, o container convencional com portas na extremidade, chamado de dry box, deixa de funcionar como uma maleta de navio e passa a ser como um caminhão-baú, podendo até ser desembarcado conforme necessidade do cliente, mas geralmente é descarregado com utilização de empilhadeiras. Outras formas menos comuns é o porta-container basculante, e eu implemento com sistema hidráulico para fazer o carregamento e descarregamento independente de maquinário externo. Mas nem todo container seria apenas um baú convencional, pois com dezenas de cargas possíveis surgiriam vários tipos. O próprio dry box pode ser totalmente isolado, ou com portas e laterais ventiladas e usadas para cargas geradoras de calor. Podem possuir portas laterais conforme a necessidade e locais de carga e descarga. Podem ser do tipo high cube, com características construtivas que permitem maior espaço interno possível para cargas leves de grandes volumes, do tipo graneleiro, que é revestido na sua parte interna, ideal para o carregamento de grãos, com abertura especial para escoamento. O tipo open top ou open side possui abertura no topo. É usado para cargas pesadas ou que sejam desajeitadas para embarque pelas portas comuns, podendo ser o topo removível ou com cobertura de lona. O tipo tanque é utilizado para transportar líquidos e gases, revertido e equipado com vários mecanismos de segurança. Ainda para o transporte de líquidos a granel, há o flex tank, capaz de transportar líquidos em recipiente flexível próprio, com volume de até 24.000 litros, podendo ser produtos alimentícios como óleos vegetais e bebidas, produtos químicos, entre vários outros. O container reefer, refrigerado, conta com um revestimento térmico e equipamento de refrigeração independente. Dessa forma, se torna ideal para o transporte de cargas perecíveis que necessitam de conservação. O flat rack é utilizado para transporte de cargas pesadas, compridas ou de formatos irregulares que costumam exceder o tamanho padrão dos demais containers, indicado para o transporte de tubos, bobinas, máquinas, entre outros. A grande quantidade de containers usados que deixam de ser úteis no transporte, principalmente pela idade, passaram a ser vistos como matéria-prima para outras finalidades, como na construção civil, para moradias, escritórios, lojas, vestiários, alojamentos, barracão de obras, armazenagem de cargas, entre outros. Desta forma, o container transformaria sobremaneira o transporte de cargas internacionais, aumentando o volume,
reduzindo o tempo de carregamento, reduzindo perdas, entre vários outros benefícios.